Oi pessoas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo incrível, um clássico. Tenho certeza que você já usou. Já descobriu? O batom vermelho, é claro, ele tá na boca de todo mundo e foi exatamente por isso que ele se tornou um clássico. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história desse item tão cobiçado, mas também tão mal falado. Você sabia que esse objeto aqui já foi proibido em alguns lugares e já condenaram mulheres porque estavam assim, que nem eu, com batom vermelho? Não precisa se preocupar, hoje a gente pode usar numa boa. Mas eu vou te contar a história desse objeto que é ótimo. E eu tenho certeza que depois que você conhecer a história desse aqui, você vai usar ainda mais. Enquanto eu me maqueio, eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa história tão impressionante. Eu começo passando hidratante, o Byong como primer, mais um primer, e daí eu vou pra base e eu misturo 2 tons para se adequar ao tom da minha pele. E vou espalhando normalmente com um pincelzinho, como vocês já conhecem. Sobre o batom, então. Na verdade, acredita-se que ele já estava presente muito antes do Egito na boca não só das mulheres, viu? Na Roma Antiga, o batom era usado para distinguir classes sociais, em homens e em mulheres. Agora eu vou passar um pouquinho dessa base da Ruby Rose como corretivo e espalhar em toda a zona que eu quero clarear do rosto e principalmente na zona T e nas olheiras. Já na Grécia Antiga foi encontrada a primeira lei sobre o batom. As mulheres eram desencorajadas a usar, a não ser que fossem prostitutas. É isso aí, gente. A Grécia é de grandes pensadores, mas olha, foi uma mancada feia. Mas sabe o que eu descobri? Pesquisadores acreditam que o batom vermelho começou a ser usado antes do Egito, na Suméria, mais especificamente na cidade de Ur, por uma princesa que também era sacerdotisa e também foi escritora. Acredite-se que ela pode ter sido a primeira escritora. Isso não é incrível? Bom, como vocês viram aí no vídeo então, eu peguei a esponjinha e vou espalhar toda essa base com a esponjinha para dar um acabamento mais natural para a pele. Apesar que eu já tenho muita base, né? Mas então, voltando. Princesa, escritora, sacerdotisa, acredita-se que essa mulher incrível pode estar entre uma das primeiras mulheres que usou batom vermelho. Bom, vou passar bastante pó em todos os lugares que eu não quero que saia de jeito nenhum e espalhar com um pincel depois. Olha só tudo isso que aconteceu, mas isso é só na época antiga. Na época medieval, houveram várias manifestações para literalmente condenar a maquiagem. O uso era considerado uma afronta a Deus. Ainda bem que a gente sabe que não é isso, né? Haviam manifestações porque acreditavam que o batom vermelho era obra do diabo. Loucura, não? Mesmo com as manifestações, homens e mulheres ainda continuavam usando o batom vermelho para distinguir classe social. E agora eu vou usar o quê? O contorno. Vou contornar a testa, bochechinha, papadinha e o nariz, como vocês já conhecem, já estão cansadas de ver em todos os meus vídeos. Se você ainda não sabe, corre em um outro vídeo que eu tô explicando tudo com bastante detalhe. Gente, ainda não acabou não. Em 1700 e pouco, houve um grande absurdo. O batom foi considerado perigoso por seduzir homens, e o casamento poderia ser anulado nessa época se durante o namoro a mulher tivesse usado o tão temido. Isso porque acusavam algumas mulheres que usavam batom vermelho de bruxaria e de seduzir os rapazes e de enganá-los. Era considerado muito perigoso. Ainda bem que ninguém parou de usar e em 1800 ele começou a ser comercializado mais formalmente. Eu vou passar um pouquinho desse marronzinho na pálpebra para fazer o pré-côncavo que vocês já conhecem. Nessa época, porém, era um escândalo você ser vista passando batom em público. Vou começar com a maquiagem dos olhos, eu vou começar com esse rosinha que tem uns brilhos lindos e vou passar em toda a minha pálpebra, do comecinho ao fim, abaixo do marrom que a gente fez no côncavo. É muito difícil conciliar o conteúdo com a explicação, então se você quer que eu faça um vídeo só explicando e se você assistiria, me conta aqui embaixo. Vou pegar agora o dourado e vou passar só na parte do finalzinho do olho, encontrando com o marrom, mais conhecido como cantinho externo do olho. Mas sabe o que é mais legal? Em 1900, o batom finalmente se tornou símbolo de rebelião contra todo o machismo. Imagina só você ser condenada por bruxaria só por usar batom vermelho. Vou fazer o delineado e eu não vou puxar gatinho dessa vez. Mas, inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando. Se você ainda não sabe, pode correr lá. Bom, é claro que houveram muitas mudanças, mas o batom começou a ser mais aceito quando as atrizes estrelavam grandes filmes usando o item.
E durante a grande crise financeira nos Estados Unidos, ele foi considerado uma grande ajuda para passar por momentos difíceis. Isso porque ele levantava a autoestima das pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, houveram, pasmem, anúncios incentivando mulheres a usar o batom vermelho, por exemplo. Que mudança, não? Agora eu vou passar muitas camadas de máscara de cílios em cima e embaixo. Isso porque o cosmético ajudava a aumentar a autoestima das mulheres, que agora estavam trabalhando em lugares que antes eram vistos como masculinos. Para que pudessem resgatar a tá aí na tela. Vou preencher a sobrancelha com esse duozinho que vocês já conhecem, normalmente só seguindo o formato natural dela, sem inventar muito. Neste momento existiram campanhas e até uma pequena ajuda do governo para que as mulheres usassem maquiagem. Isso porque as mulheres precisavam de força para passar por tudo aquilo. Eles estavam no meio de uma guerra, né, gente? Vou colar cílios postiços e agora eu vou bronzear um pouquinho mais essa pele com esse marronzinho. Bom, de 1900 aos anos de hoje ainda houveram muitas mudanças. Ele já esteve em alta, em baixa, já foi denunciado por feministas por ser usado apenas para os homens, em favor dos homens, e já foi revisto por elas também quando descobriram que o batom poderia ser usado para nós mulheres, por nós, da forma que quiséssemos. Inclusive, um bom modo de se descobrir sedutora ou apenas poderosa. Vou passar 2 iluminadores, gente. Esse marronzinho primeiro com esse pincel bem fofinho, porém pequeno. E esse um pouquinho mais branquinho com o dedo mesmo para potencializar bastante essa parte da maquiagem. Vou passar no ossinho da maçã, pontinha do nariz, arco do cupido. E vou fazer a parte de baixo do olho com esse marronzinho um pouco mais quente, do jeito que vocês já conhecem. Pincelzinho, esfumando de um ladinho pro outro, embaixo do olho. Não vou passar nada na linha d'água, mas se você quiser você pode passar. E agora a gente vai pro tão sonhado, o batom vermelho. E você pode escolher o tom do vermelho que mais te agrada. Mais aberto, mais fechado. Inclusive, durante a guerra, teve alguns tons de batom para combinar com o uniforme dos soldados. Olha só que loucura, não? Mas a grande questão aqui que eu quero que você entenda é: o batom vermelho carrega em si uma história linda e cheia de força. Ele mostra principalmente que as mulheres podem ser e fazer o que quiserem, sem serem jogadas na fogueira ou deixadas por seus maridos por causa disso. Sem falar em outras barbaridades que aconteceram por mulheres usarem o batom vermelho. Usar esse item já foi motivo para você ser xingada na rua ou por seu namorado, marido, pai. Bom, avançamos muito. Já avançamos muito. A gente não pode fechar os olhos para isso. Talvez um dia a gente ainda possa sair na rua com a roupa que a gente quiser, sem sermos denegridas física e moralmente por isso. Até lá. Um beijo. Tchau! Se você gostou, então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todas as suas amigas. Tenho certeza que muitas delas não sabiam e nem você. Me conta aqui embaixo tudo o que você não sabia que você descobriu aqui comigo nesse vídeo. Me segue lá no Instagram pra gente conversar um pouco mais e pra você acompanhar os vídeos de maquiagem rapidinho e também as minhas fotos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!